recebendo um convidado. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que uma multa seja aplicada ao Google por não colaborar com investigações sobre o caso Marielle. A gente já vinha discutindo esse assunto aqui no JM2 e para repercutir então esse desdobramento do caso entre a empresa e a Justiça, a gente recebe o especialista em processo civil e tecnologia, Dr. Lucas Mourão. Doutor, bom dia, obrigada pelo seu tempo conosco. Bom dia, Adriana, como vai? Obrigado pelo convite. Imagina, legal falar com o senhor de novo. Vamos avançando então, né? No caso, vamos dar uma localizada para quem nos acompanha aqui, como que começou essa discussão com o Google, qual o motivo certinho e os envolvidos? Claro. O Ministério Público do Rio tem pedido à Justiça que o Google seja obrigado a fornecer dados de pessoas, de milhares de pessoas, talvez até milhões de pessoas, que eventualmente pesquisaram termos relacionados com a Marielle, não necessariamente relacionados com o crime. Como o termo Marielle, como o endereço, né, rudes inválidos, como outros termos genéricos, absolutamente generalizantes, em relação ao evento. Isso causou muita preocupação entre todos os envolvidos, mas também na academia, em todos os especialistas e advogados, porque isso pode gerar, como a gente já vinha dito, e na outra oportunidade que conversamos, um estado policial permanente de vigilância absoluta contra todos os cidadãos, e isso parece bastante desproporcional. Perfeito. E até que ponto a empresa, o Google, teria o direito à privacidade, a não fornecer esses dados, e por que também o Google se recusaria a colaborar? Como a gente disse, no mérito, o Google parece ter razão, por tudo aquilo que a gente viu, que a gente conseguiu acompanhar. De fato, a decisão judicial que obriga a empresa a fornecer os dados parece muito desproporcional, parece atécnica, inclusive inconstitucional. Contudo, não cabe ao Google dizer qual decisão vai cumprir ou não. Não interessa se a Google gostou ou não da decisão judicial, é o dever dela cumprir. O que chama atenção é que essa não é a primeira vez que uma Big Tech, né, como são chamadas essas grandes empresas de tecnologia, se recusa ou causa certo empecilho ao cumprimento de uma ordem judicial. Aqui no Rio, muito recentemente, o Twitter também se recusou a cumprir uma ordem judicial, num processo em que eu atuo, inclusive, e só cumpriu após ameaça, entre aspas, de aplicação de multa, responsabilização civil, responsabilização penal. Então, a Google, não obstante tenha razão na discussão, no mérito, ela não tem nenhum direito em simplesmente escolher qual decisão judicial vai cumprir e qual não vai cumprir, dependendo do seu próprio gosto. Isso não faz nenhum sentido, e o pedido do Ministério Público, nesse sentido, né, considerando esse evento, de fato parece razoável, que é a aplicação da multa até que a Google se sinta compelida a cumprir, por bem ou por mal, a decisão judicial. Então parece que tudo indica que o Google vai ter realmente que fornecer esses dados, já que a situação está se avançando para a Justiça chegar agora ao ponto de querer impor essa multa para a empresa, conforme ela não for passando e realmente protelando transmitir as informações. A gente conversava, doutor, sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, foi uma lei sancionada já pelo presidente. Ela já é citada nesse caso de alguma forma? Você falou de obrigações da Google diante da Justiça, mas ela não tem direitos legalmente ali também diante da Justiça, todos vêm abaixo? São muitos nuances que todos eles devem ser considerados, mas ao fim e ao cabo, quem decide o que vai ser aplicado no caso concreto é o Poder Judiciário. No caso, a decisão foi do STJ, né, que determinou, que considerou a validade, considerou válida a determinação para que o Google fornecesse os dados. Não obstante eu discorde dessa decisão, ela precisa ser cumprida, senão a gente vai criar o cenário onde as empresas, as pessoas e todos os jurisdicionados escolherão qual decisão cumprir, a dependendo da sua concordância. Se eu concordo com uma decisão, eu a cumpro. Se eu não concordo com uma decisão, eu não a cumpro. Isso parece a decisão, parece a discussão do momento gira em torno disso, né? Gira em torno mais da questão processual do que de mérito. Agora, de fato, a LGPD e todos os direitos de personalidade envolvidos, de privacidade envolvidos no caso, deveriam ser levados em conta pelo Poder Judiciário para que essa questão fosse melhor tratada. Agora, uma vez dada a decisão, a empresa ou qualquer outra pessoa deve cumprir sob pena, como manda a lei, de multa ou de outras medidas que possam impor ao jurisdicionado o cumprimento da ordem judicial, sob pena, inclusive, de responsabilização civil, multa, até que a empresa cumpra, né?
o Ministério Público pediu multa diária de R$100 mil ao limite de R$5 milhões. Eventualmente, se a Google, mesmo com R$5 milhões, tendo que pagar esse valor, não cumprir, é razoável, inclusive, que o Ministério Público peça que essa multa seja aumentada para 10, 15, 20 milhões, ou quanto for necessário, até que o Google cumpra a decisão judicial. E note bem, eu discordo da decisão, mas estou dizendo que ela precisa ser cumprida para que o sistema jurídico como um todo funcione. Senão, vira uma panaceia. Sim. Agora, então, doutor, como é que estão esses valores? Esses R$100 mil seriam a cada quanto tempo sem dar um posicionamento? A Google teria até quando para dar uma resposta e agora, diante dessa imposição da multa? O que o Ministério Público pede, pela nota que eles emitiram à imprensa, são R$100 mil por dia, considerando o poderio econômico gigantesco da empresa, naturalmente, até que a Google cumpra. Essa multa, se a Google cumprir imediatamente, não tem multa a ser aplicada. Se a Google demorar 2, 3 dias, essa multa vai aumentando progressivamente até o limite pedido pelo próprio Ministério Público de R$5 milhões. E então, agora, a partir do momento que a Google acaba entregando os dados, a investigação deve acontecer por todo o Brasil. Por exemplo, o Ministério Público do Rio de Janeiro, especificamente, o crime também foi aí, né, que está pedindo, mas eu, em São Paulo, como jornalista, que já coloquei no Google crime Marielle para ter mais informações, vou ser investigada também. O pedido do Ministério Público não é para que as pessoas que pesquisaram em determinado período de tempo. Tá. Salvo engano, na semana do crime, do dia 7 ao dia 14, se eu não me engano. Então, nesse período de tempo, todas as pessoas que pesquisaram Marielle Franco, Rua dos Vivares, Casa das Pretas ou coisas relacionadas, os dados dessas pessoas seriam entregues pela empresa ao Ministério Público. Isso é temerário demais, apesar da limitação do tempo, isso é extremamente temerário, mas precisa ser cumprido. Eu espero e torço para que o STF, onde já tem um recurso do Google nesse sentido, se manifeste o mais rápido possível para corrigir essa distorção enquanto ainda é tempo. E quais são esses dados, doutor, que devem ser entregues à justiça dos clientes, dos usuários do Google? São aqueles que a gente preenche em qual momento? Na verdade, esses dados, eles são basicamente o IP e o Device ID. Esses dados, eles são números genéricos, que sozinhos não dizem nada, mas com o cruzamento desses dados com os provedores de conexão, eles podem revelar a identidade do titular daquele endereço de IP. Né? Então, todos nós temos um endereço de IP e que, com esses dados, né, com a posse desse dado, qualquer pessoa, a partir do cruzamento de dados, pode encontrar o endereço, a titularidade desse IP. O Ministério Público pretende ter esses dados, fazer o cruzamento desses dados contra aquelas pessoas que ele julgar pertinente, e aí sim indicar, né, identificar a pessoa que fez determinada pesquisa. A gente não sabe exatamente como esses dados vão ser tratados, esse é mais um motivo da preocupação, mas o fato é que o que o Ministério Público pede é que os endereços eletrônicos, entre aspas, de todas as pessoas que fizeram essas pesquisas, sejam a ele, Ministério Público, entregue para que ele trate esses dados da forma que melhor lhe convier no curso da investigação. É bastante abstrato, causa muita preocupação, e essa é uma questão que está sendo agora discutida no âmbito do STF, né? Por isso que eu disse, torço para que o STF se manifeste o quanto antes sobre isso, dada a relevância do caso, tanto do caso Marielle, tanto do caso da proteção e discussão da privacidade das pessoas na internet. Sim, e aí pode ser então que os dados de uma pessoa qualquer, uma pessoa inclusive inocente que não autorizou, fiquem para sempre cadastrados ali já no Ministério Público, numa ficha de dados. Agora, vamos dar uma sondada aqui entre nós, doutor Lucas. O STF está para dar um posicionamento ainda também sobre o assunto? A multa já começa a valer a partir de alguma data específica? Já começou ou foi só um pedido? Será que a Google espera um posicionamento do STF? Por que não entregar logo os dados? A Google teria interesse em não perder novos clientes, por não ser mais tão segura? Ou por qual outro motivo ela estaria tanto relutando em entregar os dados? Não se sabe exatamente quais são os motivos exatos para que a Google insista em não cumprir a determinação. Mas o fato é que a multa ela começa a correr no momento em que o juízo determinar que assim tem que ser. Então, houve o pedido do Ministério Público que está pendente de análise, e assim que houver a decisão, com base no pedido do Ministério Público, a multa começa a correr imediatamente.
aparentemente já tem decisão válida no sentido de que a Google deve entregar os dados. E essa multa pode ser aplicada, inclusive, de maneira retroativa, considerando as decisões anteriores que já existem. Agora, a Google certamente está fazendo ponderação de danos, né? Fazendo a forma de conter esses danos do vazamento desses dados. Não é vazamento, né? Entrega dos dados, mas essa é uma forma de conter esses danos. Certamente está fazendo os cálculos, inclusive, para ver se é razoável arcar com essa multa, não obstante ter que pagar com ela, né? Para que resguarde esses dados e aguardar o STF decidir, se debruçar sobre essa questão, para ver se essa questão é melhor analisada no Supremo, né? Isso chama atenção, inclusive, que desde a primeira instância, passando pelo Tribunal do Rio, chegando ao STF, o entendimento sempre foi no sentido de entregar os dados. Isso causa certa perplexidade nesse sentido, assim. Mas vamos ver agora o que o STF vai dizer, né? Eu torço, sinceramente, para que essa decisão seja revertida e que o Google não seja obrigado a entregar os dados. Porém, considerando que já há decisão nesse sentido, já há um pedido do Ministério Público para a aplicação da multa, é muito provável que o Google seja compelido a entregar esses dados, né? A não ser que arque não só com o prejuízo financeiro de ter que pagar a multa e até eventual responsabilização civil e penal por conta do descumprimento, da desobediência de uma ordem judicial. É um dano, é um risco que sempre se corre. Além de um dinheirão, né, por mais que seja uma empresa multimilionária, como a gente comentava, R$100 mil a cada dia sem um prazo de fim também traz prejuízo para qualquer um e provavelmente pode chegar até o ponto de sair do ar, né, ter o seu funcionamento freado pela justiça. E principalmente também, doutor, a gente aguarda com muita ansiedade o resultado desse caso, porque ele deve significar muito, né, com relação a esse assunto que o senhor diz da proteção dos dados e de outros possíveis casos, lembrando que na nossa outra conversa, o senhor disse que essa decisão valeria para esse caso especificamente, né? Fica de voltar para falar com a gente, comentar? A decisão deve estar para sair, né? Claro, estou à disposição de vocês. É sempre um prazer conversar contigo, com toda a equipe da Jovem Pan. Estou à disposição para comentar esse caso. Que legal, combinado. Imagina, o prazer é todo nosso. Muito obrigada. A gente conversou com o doutor Lucas Mourão, advogado especialista em processo civil. Obrigada, viu, doutor? Boa segunda-feira para você por aí. Até a próxima, então. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia também, valeu!